Olá pessoal, novamente estamos aqui no Instituto Marratti para conversar com o João Orestes Caffarelli, que é o dono do Marratti e que ministra vários cursos aqui. E nós vamos tirar mais dúvidas sobre o curso de autodefesa psíquica e energética. Tudo bem, Caffarelli? Tudo bem, Renatinha. Eu soube que teu último curso foi um sucesso. Foi, bombou. Vieram várias pessoas, até de fora de São Paulo. Que ótimo. E o pessoal gostou muito. E o meu curso, apesar de ter um horário, né? Que eu divulgo um horário, no sábado das 5 passou para 7h30 e no domingo das 5 passou para as 10 horas. E o pessoal não queria ir embora. Eu pedi, por favor, que eu precisava descansar, porque eu não aguentava. É muito cansativo, né? Mas foi muito bom. Foi proveitoso, foi bom. O pessoal já mandou e-mail, já me ligaram, que já começaram a praticar, apesar do pouco tempo, com sucesso. Sim. Porque a orientação é efetiva, a orientação é bem determinante com relação à resposta, ao resultado, né? E você sabe que eu fico super contente, né? Porque claro, o trabalho é feito para esse tipo de coisa, para o pessoal aproveitar e ter respostas, né? E assim, tem algumas pessoas provavelmente que vão nos acompanhar nessa entrevista e que não tiveram acesso às tuas outras entrevistas, né? Pode até ser, é verdade. Então vamos dar um apanhadinho geral antes de eu te fazer umas perguntas aí. Vamos. Basicamente, eu me dediquei a desenvolver esse curso em função do que existia no mercado relacionado a esse assunto, né, a autodefesa, e que na verdade tem um gancho muito forte relacionado à religião, a conceitos, né, e uma mística toda por trás, uma ritualística por trás, uma dependência muito grande de você estar sempre se servindo, né, de protetores e de algo artificial, né, externo. E eu no curso faço totalmente o contrário. O pessoal até se assusta no começo, quando eu inicio a colocação da proposta, o pessoal fica meio assim, porque eu faço de tudo para que as pessoas percam essa dependência, né? Você tem que se virar com seus potenciais, né? Você tem um cérebro, e você tem a habilidade de pensar, e você pode, com bom senso, né? Com um comportamento que tenha sentido, você pode dar conta de todas essas situações de autodefesa ou de recursos para você eliminar essas toxinas vibracionais com o próprio potencial, sem ficar dependente de terceiros. Já é hora de cada um... tem que cair a ficha, né? Tomar conta de si, né? Uma das minhas dedicações, fora esse trabalho, fazer matéria para jornais e tudo mais, e o que mais me dá espaço pela seriedade do meu trabalho é o legado, né, do Alberto. E eu costumo colocar matérias lá relacionadas a isso, né? As pessoas perceberem o potencial que tem e o quanto isso é importante, porque todos esses processos envolvem comportamentos pessoais. Sim. A moradia é o local de trabalho. E que o que as pessoas vão buscar a nível artificial não corresponde à necessidade real desses socorros, da iniciativa que a pessoa tem que ter para tomar conta do seu próprio padrão vibracional, que é muito importante, né? Sim.
E aí você começou o curso com o primeiro módulo, né? Então, quando você criou um módulo só e agora você já está com 2 módulos. Tem o primeiro módulo, que são 2 dias, o sábado e o domingo. Certo. E por insistência das pessoas, até para assistir como é que eu pratico o trabalho, para que elas tenham uma base de comportamento e de diagnóstico, que é muito importante, que o pessoal acha que não tem potencial extrasensorial para detectar distorções. E eu ensino eles a desenvolverem. E é muito rápido, é muito fácil. E eles ficam até surpresos. Poxa, mas eu nunca fiz isso. Mas aqui você está fazendo. Bom, mas eu nunca aprendi. Mas aqui você aprendeu e, teoricamente, e na prática nós estamos ensinando. Então, o nível 2, que eu chamo de nível 2, que é só prático, é um sábado só, é uma loucura, porque o pessoal entra em parafuso quando eu faço eles fazerem um diagnóstico, me apresentarem um diagnóstico do Instituto. Você vai me dizer se eu preciso limpar o Instituto ou não e por quê. E o pessoal fica meio assim, né? Nossa, será que eu posso? Eu não estou perguntando se você pode ou não. Você vai lá e vai sentir, vai perceber, vai analisar cada sala, porque aqui é grande, né? O espaço é grande. Cada canto, e qual a sensação que você teve, o que você pegou a nível vibracional, baseado sempre no primeiro módulo, porque no primeiro módulo eu já dou um monte de noções a respeito das percepções sensoriais estimuladas pelo extrasensorial. Sim. E é interessante porque a surpresa das pessoas, poxa, isso sempre aconteceu comigo e eu não punha sentido, eu não tinha ideia que isso poderia ser tal coisa, ou, né, uma interferência extrafísica de alguém, de um espaço, de uma situação, né? Pessoas questionam muito quando elas atendem o telefone, por exemplo, e começam a conversar com alguém e passa mal do outro lado da linha. E elas não põem sentido que pela linha telefônica ele está recebendo a vibração ou da pessoa ou do local onde a pessoa se encontra. Poxa vida, é interessante porque a gente se depara com situações do dia a dia das pessoas e elas nunca consideraram que isso pudesse ser uma percepção sensorial estimulada por uma busca ou por uma antena extrasensorial que todo mundo tem, né? Então é muito legal isso, porque elas começam a praticar e observar no dia a dia as ocorrências ou as situações que alertam ela a tomar cuidado, a começar a pensar numa posterior mudança de padrão vibracional, porque eu dou o socorro, né? Eu não mostro só o ponto crítico, né? Além disso, eu ensino como a pessoa se socorrer dessas agressões, dessas situações que realmente são inconvenientes, né? Então, mesmo no primeiro módulo, você deu o exemplo do telefone. A pessoa pode se pegar sentindo alguma coisa diferente, ela pode reverter isso? Ela pode se colocar numa situação de não deixar aquilo fixar na hora dela. Tá. Existem momentos onde você consegue dar uma pausa, isso é numa velocidade absurdamente rápida, né? Num processo vibracional quântico, e todo o nossas percepções extrasensoriais vibram numa frequência altíssima. Sim. Né? A gente não tem nem tanta ideia. Na década de 70 a gente chegou a fazer pesquisas com relação a isso, e nós chegamos num padrão vibracional de 7 septilhões por segundo. É uma coisa absurda, né? É uma velocidade muito grande. Por isso que muitas pessoas às vezes não se dão conta de ocorrências onde elas se envolvem e são agredidas, e, poxa vida, eu nem percebi. E não percebe mesmo. Você vai perceber depois pelo sintoma. Sim. Ou, no caso, até, acontece muito com pessoas, que ela começa a apresentar patologias artificiais que não são dela, não são de origem física, mas são de origens vibracionais que ela recebe à distância ou na presença de alguma situação crítica, que começam a participar da aura dela e vai acabar mexendo com o físico, com o psicológico, com o comportamental, que é muito importante.
E quando você começa a alertar e mostrar, e as pessoas passam por isso que eu faço muito teste aí, né? E puxa vida, mas é tão fácil assim. Na realidade, tudo que funciona de verdade e tem sentido é fácil. O ser humano é que é viciado em complicar tudo para valorizar. E na verdade, né, a realidade disso é totalmente outra, totalmente diferente do que o mercado apresenta. Você se desvincula ou se torna independente com relação a certas proteções oferecidas que não tem embasamento, são místicas, são esotéricas, e o que faz aquilo funcionar na verdade é a mente da pessoa, não é o produto propriamente dito. Muitas vezes a gente aprende uma coisa que vai criar mais uma dependência. Mais uma dependência. E assim, eu participei de um dos teus cursos, de primeiro módulo, participei da aula do domingo, né? Não vim no sábado, vim no domingo, até para observar mesmo como é que é, para poder até falar para as pessoas de uma forma melhor. E tem assim, essa questão da prática é muito interessante, que a gente descobre mesmo que as suas percepções difícil, muitas vezes estão certas e você não dá consideração para elas, né? Não, isso depende muito da autoconfiança. Certo. A gente é bombardeado 24 horas por dia para perder personalidade, autoconfiança, autoestima. Então a pessoa o sistema faz com que a pessoa se torne independente em vários pontos de vista. Né? Você vê que a mídia provoca uma situação de modismo. Sim. Ou de comportamento social que na verdade corrompe o ser humano, né? Ele deixa de ter vontade própria, ele passa a funcionar conforme o mercado induz ele a funcionar. E dentro da espiritualidade, dentro desse nosso trabalho, tem muito disso, né? Você vai fazer o que está na moda, você vai fazer aquilo que de repente todo mundo está fazendo e você tem que fazer também, porque senão você fica fora. E eu vou ter que ter a pulseirinha como todo mundo, eu vou ter que ter um negócio pendurado como todo mundo, eu vou ter que aprender a fazer um ritual como todo mundo faz para mim poder me livrar dos meus problemas. E não é por aí, sabe? Não. E não é por aí. Na verdade, a espiritualidade é mais séria do que o mercado apresenta. Ela é mais profunda. É verdade. E mais verdadeira. Como você disse, é verdade. Ela é muito mais verdadeira, tem mais sentido. Isso é que é importante, é a ênfase que eu dou para as pessoas aprenderem dessa forma, que tornam as pessoas até surpresas, né, com relação a isso. Poxa, eu posso. E pode. Você sempre pôde. Você só não descobria como fazer e ter a metodologia ou a disciplina para introduzir isso no teu dia a dia e poder desfrutar disso. Você sabe que eu achei muito interessante na aula que eu vi, e eu falei, e até comentei com você e vou reforçar aqui. Eu acho que assim, o curso é muito interessante para terapeutas. Ah, sim. Então, assim, pessoas, lógico, que têm interesse, que gostariam de melhorar sua percepção sobre as coisas, de se cuidar, de se autocuidar. Sem dúvida. Claro, mas os terapeutas que estão sempre atendendo outras pessoas, né? Trocando muita energia. Isso. Então, a gente comentou bastante a minha o efeito residual é muito contundente e as pessoas não se dão conta. Eu costumo atender de vez em quando algumas pessoas, porque rotineiramente quem faz esse trabalho é a Cida, que faz a parte de radiestesia clínica, né? Mas de vez em quando as pessoas querem que eu atenda mais para abordar esse lado mesmo do abstrato, do extrasensorial. Então eu me deparo com situações às vezes simples, e o terapeuta ou o advogado, ou o consultor, quem atende, de modo geral, que lida com o ser humano, não se dá conta que de repente naquela conversa que ele está tendo, a troca vibracional, a troca de energia é muito intensa e praticamente inadministrável. Sim. Porque você não tem velocidade para poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Esse resíduo no fim do dia, no fim de uma semana, no fim do mês, ele começa a registrar uma vibração na célula, que a célula começa a responder em função disso, achando que essa distorção
é o correto. E começa a causar distorções, lesões, desequilíbrios, e o terapeuta tenta correr atrás de buscar uma resposta para aquilo, e na maioria das vezes não encontra. Porque a origem daquilo não foi detectada por ele. Um espaço onde trabalha o terapeuta, ele tem que ter uma asepsia, uma regularidade asséptica, que a maioria não conhece, não sabe, né? De repente acender um incensinho de vareta dentro do lugar para fazer cheirinho, não, de uma certa forma, não é isso, né? Não tem nada a ver, né? Tem que existir alguma coisa mais segura, que convence, porque funciona, vamos dizer assim, sabe? E não precisa de salamaleque nenhum, não precisa de ritual nenhum, é muito simples, muito direto, objetivo, como você lavar o rosto adequadamente, lavar as mãos adequadamente, escovar seus dentes, né? Não tem segredo, não tem muito, só é necessário que a pessoa introduza isso como comportamento no dia a dia, como asepsia vibracional, que vai só trazer benefício. Com certeza, é isso mesmo. Então, os terapeutas vêm e reclamam disso, daquilo, e eu consigo, de uma certa forma, alcançar o que provocou a situação, porque eu desenvolvi essa habilidade. Sim. E eles confirmam, realmente você está falando uma coisa que tem sentido, porque de tal dia aconteceu isso, tal dia aconteceu aquilo, ele monta o processo, eu só dou a abertura. E a gente chega no consenso mostrando que realmente o desequilíbrio dele partiu de um certo momento onde houve choque de energia, houve choque vibracional. Aí, essa incompatibilidade, ela é muito comum. Eu tenho muitos... Esse último curso que eu dei, 50% da sala era terapeutas. Olha só. Uma loucura. E devem ter achado, pessoal do Sul, pessoal do Rio de Janeiro, de Minas, pessoal até com certo conhecimento, já no mercado há algum tempo, e com uma certa dificuldade em administrar essas situações de desequilíbrio. Certo. E vieram, de repente, todos preparados, né, para uma situação, mais uma situação de mercado, e chegaram aqui e falaram, pera, é tudo diferente, pô. É tudo estranho, é tudo diferente, é tudo muito mais consistente, tem mais embasamento, é mais seguro, a gente faz até, ou vai passar a fazer, pela segurança do processo. Certo. E por isso que eu me diferencio, de uma certa forma, de tudo que o mercado oferece. Que bom. Agora, posso fazer algumas perguntinhas assim, Pode, claro, práticas sobre o curso? Na vez passada que a gente conversou, eu te perguntei sobre as tintas da parede. Né? Dessa vez eu queria te perguntar outra coisa, aliás, duas coisas, sobre, como você disse, às vezes até pela linha do telefone eu pego com uma pessoa tal ou alguma coisa da casa. Então, assim, por exemplo, quadros, né? Então, dependendo da imagem que está ali, e da origem, e da origem, isso, roupa. Quando a gente compra em brechó, eu sempre fico pensando muito isso, aí às vezes eu penso, será que tem fundamento que eu penso em não comprar roupa de brechó? Ou como é que eu deveria fazer para ficar tranquila? Fazer a asepsia. Quadro tem um inconveniente. Você tem também impresso no quadro a energia do artista. Certo. Quando o quadro é pintado, é original, a pintura original. Quando é reprodução, eu ia te perguntar isso. Ele também traz uma impressão. E a maioria dos pintores, dos artistas plásticos, eu posso me enquadrar nisso, porque eu tive longos anos dedicado a isso, fazer escultura em madeira e tela e tudo mais. Naquele momento você passa muita impressão psicológica sua para aquilo que você está fazendo. Você imprime um episódio, um momento da sua vida. E isso vibracionalmente passa para quem adquire e pode resolver, pode sofrer influências dessa situação. Primeiro. Segundo, o tema, o desenho. Sim.
né? O tema. Se ele é agressivo, se ele é psicologicamente muito interferente, muito baixo, eu analiso obras de arte. Eu consegui desenvolver o processo para analisar obras de arte. E até surpreende as pessoas porque eu consigo alcançar o momento que a pessoa estava quando ele fez a obra. E isso eu fiz até com psicólogos que usavam como ferramenta de trabalho a arte-terapia, né? Uhum. E acabei conseguindo ensinar alguma coisa, mas isso já é um pouco mais profundo. Você tem que ter conhecimentos psicológicos para poder conseguir construir uma ideia. Mas enfim, você compra um objeto que foi de alguém e esse alguém impregnou um padrão vibracional, né, pelo uso desse objeto, da roupa. Muitas pessoas, hoje é comum, né, a pessoa comprar uma roupa que em bom estado, que sofreu uma asepsia, vamos dizer, física, foi lavado e tudo mais, e ainda tem as impressões vibracionais do ex-dono. Mobília, acontece muito isso com mobília, com antiquário, né? E tem pessoas que passam a sofrer alterações no dia a dia por absorver ou por agir em função da vibração daquele objeto que ele pôs dentro da casa dele. É normal. Isso pode acontecer até com um móvel novo. Sim. É muito louco eu dizer para você que muitas pessoas olham para um objeto e não têm poder aquisitivo para adquirir, que ficam lamentando a situação de não ter condições de comprar. Ele imprime isso naquela peça. A pessoa adquire a peça e leva aquela mágoa, aquela decadência financeira que a pessoa está sofrendo, que não pode, e a pessoa leva isso para casa. Ou mesmo a pessoa que estava fabricando. Isso é natural, é normal. Né? Quem fabrica, quem transporta, quem vende, isso é natural. Cada um vai deixar um pouquinho. É lógico que não existe uma situação onde a totalidade disso passa a tomar conta do objeto ou da mobília, porque ela não tem espaço físico para registrar tudo. Cada uma que entra, a primeira vai perdendo efeito, a segunda vai perdendo efeito. Mas na maioria das vezes você tem um registro muito intenso de quem passou por uma situação de ter aquilo por alguns minutos, alguns momentos, ou uma parte da vida, e deixou a impregnação lá, né? Muitas vezes eu fui em lugares onde existia mobília do avô, da avó, da tia, do irmão, do pai que faleceu, e eu pego o registro dessas pessoas envolvidas com essa mobília, e eu chego a conseguir montar uma história com relação ao ex-dono, e o pessoal se surpreende, até o ponto de eu falar, de eu esclarecer para a pessoa, né? Fica até meio tragicômico, vamos dizer assim, que parte dos problemas que ela está passando no dia a dia dela é a interferência da memória naquele objeto. Se você consegue com muita facilidade eliminar isso, ele passa a ter a energia original de existência dele, só a aura original dele, e perde todas as memórias. E não é nada do outro mundo. Então, é muito fácil, muito simples, muito direto, é coisa que você faz em minutos e corrige a situação. A roupa, por exemplo, sim, uma asepsia adequada, usando um sal, porque a ionização negativa do sal é altíssima, né? E consegue superar a impregnação vibracional elétrica biológica, que é o que produz, que é o que provoca a distorção nas pessoas. É muito simples, muito fácil. Não precisa de salamaleque, não precisa deixar no sol, não precisa fazer nenhum tipo de ritual para que isso aconteça. E o pessoal se surpreende e fala: nossa, só isso? Como é que eu vou acreditar numa coisa tão fácil? Ué, faça que você vai ver o que acontece. Ótimo. E as respostas são até engraçadas, né? Porque o pessoal liga assim: oi, Cafa, tudo bem? Tudo bem. Olha, aquilo negócio que você ensinou deu certo, viu? Ó, agora está tudo zerado.
Bom, e daí? Não, eu só liguei para falar isso. Que bom, né? Quer dizer, ela fica surpresa para dar notícia que de repente aquela simplicidade que ela aprendeu é funcional. Uhum. Teve sentido, aconteceu alguma coisa. Então acho que super vale a pena aí, né? Então você, com relação à mobília, com relação a material comprado em antiquário, tem gente que fala, não gosto, porque vem com um monte de coisa ruim, né? A expressão até é essa, né? Ou uma roupa que eu compro no brechó vem com a energia do ex-dono. Ué, tira a energia. Qual é o problema? Ah, mas dá para fazer isso? Claro que dá. Você pensa que a roupa nova que você compra não tem energia? De também quem costurou, tem, né? de quem criou, de quem tem. De quem quis comprar pessoas... e não pôde, como você disse. Pois as pessoas não põem sentido nisso. Precisa se considerar com muita seriedade que nós vivemos em função de energia. Sim. Um estado, né, diferenciado, mas você tem que dar importância a isso, porque isso influencia no nosso dia a dia de uma forma muito contundente. Óbvio, tem o outro lado bom, onde você tem alguma coisa que vibre, um padrão positivo, um padrão de equilíbrio, mas ele tem que estar apto para fazer isso. Pedras, cristais, por exemplo, se você não limpá-los, se você não tirar a agregação elétrica biológica dele, ele vai potencializar porcaria para você. Não, imagina que uma pedra vai produzir coisa ruim. Produz sim. Ele memoriza e reproduz com muita intensidade impregnações incompatíveis. E não tem uma saturação também? Sempre tem. Sempre tem. Por isso que precisa se aprender a mexer com tudo isso de uma forma bastante técnica, bastante paracientífica, né? Onde as pessoas encontram uma resposta que tenha sentido. Sair do milagre, sabe? Sair do macumbê, sair daquele sabe? Sacode aqui, chacoalha ali, pronto, tá tudo bom. Não é bem assim. Não, e do samba do crioulo doido, sabe? Porque de repente a pessoa se enche de tralha. Eu já fui em casa, eu já fiz trabalho em casa de artistas, pessoal de televisão, de empresários que a esposa gosta dessa área mística, esotérica, e parece uma palhaçada, né? A pessoa tem toda a decoração da casa com um monte de padulaque pendurado, estatuinha disso e pedrinha daquilo, e você percebe que aquilo está numa saturação, numa distorção absurda, né? Porque as pessoas acessam egrégoras diferentes no mesmo lugar, né? Então tem um Buda do lado, um Krishna do outro, Jesus do outro, um orixá do outro, e é como se de repente, cada cantinho desse é de cada um. E eles não põem sentido que essas forças egregoriais, elas disputam o espaço. Isso cria um conflito absurdo, né? Ah, não, eu gosto de ter essas coisas, que tudo que é bom, tudo que é do bem faz bem, tudo que é bom a gente tem que ter. Não é assim, filho. Não é assim que funciona. Você tem que se afinizar com uma situação que te responde às suas necessidades, né? Isso tendo sido analisado por você como algo importante e que te promove uma alteração saudável. Não é simplesmente engolindo, né? O que ouviu, pronto. E entulha, fica aquele entulho de coisa, aquele monte de coisa que você não... eu brinco, né? Você acende uma vela para Deus e outra para diabo, né? E de repente eles ficam disputando, Deus um pedaço do inferno e o diabo um pedaço do céu. E o negócio fica feio, fica bravo. Então, gente, dá para aprender tudo isso bem bacana no curso. E a próxima data qual é? E é muito legal, dia 16 e 17? 16 e 17, é junho. Junho. 16 e 17 de junho. Segundo final de semana. Eu acho que eu acho que se eu não me engano, foi marcada essa data. Eu estou me misturado com o curso de radiestesia, que o Antônio é cidadão aqui. Isso, que a gente... E com o nível 2, faz um outro e com o nível 2 também,
de autodefesa que está marcado para o dia 2 de junho, esse eu tenho certeza. Então, autodefesa vem Em antes, maio. o módulo 2, para quem já fez o módulo 1. Dia 2 de junho, esse eu tenho certeza. 2 de junho. Eu fui pressionado a marcar, que o pessoal quer fazer de qualquer jeito. E aí vai ter um outro módulo 1. Antes, o módulo 1 vai ser antes, vai ser agora no mês de maio. Ah, é maio. É 16, maio. 17 de maio agora. De maio. Tá. Eu não estou conseguindo jogar mais para frente porque tiveram pessoas que não puderam viajar para vir fazer esse que eu fiz agora, o anterior, e estão me intimando, pô, você marca um logo que eu quero fazer, porque o pessoal que vem fazer esse módulo agora querem participar do nível 2, Claro, que vai ser dia 2 de junho. Claro. Então, eles querem fazer antes do nível 2, que eu não sei nem onde eu vou conseguir pôr gente aqui, vai ser uma loucura. Mas, Vai ser ótimo, né? Bom, é maio, e as pessoas que quiserem maior informação é só ligar para cá. Eu tenho postado muito no Facebook. Isso. Tá bem acessível, né? É só colocar lá João Horácio Caffarelli, que tá bem colocado, bem. Fiz agora um painel. O Marcos, um amigo, fez um painel novo para a chamada do autodefesa, que está um baratão, tá louco, né? Tá bem legal. Enfim... Então vamos distribuir aí pelos Facebooks. Vai ser fácil. E está aberto, eu não paro por aí. As pessoas que têm dúvida podem me ligar aqui no Instituto para me esclarecer melhor. Quem tiver dúvida, ainda ficou com alguma dúvida, se deve ou não, pode ligar e conversar com você, né? É muito legal, é interessante, eu gosto de fazer o curso, eu exijo que as pessoas tragam um gravador, que a maioria acha estranho. Pô, mas você vai deixar gravar o teu curso? Não, eu exijo que você grave. Mas é legal, porque tem muita informação, porque o que está na apostila está escrito, ela pode ler a hora que ela quiser, que ela leva a apostila em casa, porque a apostila é grande. Você viu. Mas o que eu falo no curso é em função do grupo presente. Sim. Então eu não consigo dar um curso igual ao outro. Ele é meio que personalizado, né? Para quem está presente. E ele complementa a apostila. E eu sou palhação, né? Para dar curso, o pessoal fica todo bem inserido, porque é bem liberado, o curso é bem liberado, é bem gostoso. É divertido. É divertido, bastante. A gente vai aprendendo muito e é bem dinâmico também, né? Eu falo muito de comportamento, né? A gente aborda outros assuntos sociais, até um pouco de política, com relação a você acordar, né, no teu dia a dia, o que está acontecendo, porque você é um ser humano, né, inserido num planeta que sofre N influências naturais e provocadas pelo cérebro humano, que pensa pouco. O ser humano tem uma preguiça de pensar absurda. Tem, né? E deixa as coisas acontecerem, né? Não se dão conta. E aí a gente consegue mostrar, dar um break nisso, para ela começar a refazer os conceitos, né? A nível comportamental, a nível de relacionamento, muito legal. Vem casais que o marido ou a mulher, um questiona o outro, tá vendo, e não sei o que, é isso, é aquilo, é interessante. Muito bom, e aí não vamos contar tudo, né, porque senão... Não, mas tudo bem, eu não escondo leite. E também nunca acaba o assunto. Né? Não acaba, é verdade. Os exemplos nunca acabam também, é verdade, né? É verdade. Então fala o telefone do Mahat, porque a gente não sabe direito o dia. 2955-8460. 2955-8460. Mahat@institutomahat.com.br. Devagar. Mahat@institutomahat.com.br. O Mahat é com H. Isso. Temudo, né? E o Face, né? institutomahat.com.br, que é o site onde o pessoal vai ver até os produtos que nós fabricamos há 30 anos, os produtos de radiestesia. Né? E o Face é o meu nome, João Horácio Caffarelli, é só botar lá e entra direto. E pode até questionar quem está assistindo. Pode, eu fiz hoje, né? eu já dei orientação pelo Face para algumas pessoas, até interessante, porque entre elas depois eu acompanhei um bate-papo
relacionado a essa admiração, né? Puxa vida, você viu? Olha aqui, ó, a gente podia ter feito isso, aquilo. É interessante, é muito divertido. Então no Face é João Oreste Caffarelli. Muito bom. Então, convidados aí. Quem quiser olhar, super vale a quem pena. quiser trocar ideia com o Careca, o Careca é só entrar no Face. Aí, entra no Face. É óbvio que eu não fico no Face o dia inteiro. Vocês têm que ter um pouquinho de paciência, porque eu tenho outras atividades. Mas eu sempre respondo, eu sempre participo, é muito legal. Muito bom. É muito bacana. Então, obrigada, Caffarelli. Obrigado eu. Obrigada, gente, por mais essa oportunidade. Foi legal. Obrigado, Petrônio. Obrigado, pessoal.